fechando amanhã e abrindo no domingo. Glória a Deus. Quem achou 2 Samuel capítulo 6? Digam graças a Deus. Então só falta eu, só um minuto. Maravilha. Versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Digam graças a Deus. Agora 1 Crônicas capítulo 13. Versículo 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Verso 4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Diga comigo, de todo o povo. Verso 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro novo. Verso 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom o geteu. Digam graças a Deus. Maravilha. Essa história, nós vimos aqui 2 textos correlatos de uma mesma história, uma história conhecida de todo bom leitor da Bíblia, que mostra exatamente uma situação muito curiosa, muito interessante, que nós vamos tentar explorar daqui até domingo, sempre mostrando algum ângulo que não deu tempo de mostrar, a começar por hoje, que tem a ver com esse tema: quando a glória de Deus se move. Então eu quero ler para você algo que está aqui para nós prosseguirmos. Uma das mais contundentes lições que um obreiro precisa aprender para ser aprovado é como se relacionar com a pessoa de Deus e a manifestação da sua glória. É muito comum ver pessoas pleiteando o ministério,
sem ter uma visão formada de Deus. Muitos se relacionam muito bem com o que está em volta de Deus. Preste atenção nisso. Muita gente na igreja, na obra de Deus, que sabe muito bem se relacionar com as coisas em torno de Deus, sem se envolver diretamente com Ele. Diga-se de passagem, esse é o conceito hoje pejorativo de religião. O conceito legítimo de religião é saudável, mas o conceito pejorativo de religião hoje é exatamente esse. Pessoas que se envolvem com uma ideia, pessoas que se envolvem com uma tese, pessoas que se envolvem com um projeto, mas que nunca se envolvem com Deus, nunca se relacionam com a pessoa, com Deus em pessoa. E uma das definições mais sagradas da teologia talvez seja esta a respeito de Deus, que Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Diga comigo, Deus não é um sistema, Deus não é uma ideia, Deus não é um projeto, Deus não é uma religião. Diga comigo, Deus é uma pessoa. E a partir desta noção de que Deus é uma pessoa, nós temos então que rever o nosso conceito de relacionamento com Ele, como que nós temos nos envolvido com Deus à medida em que caminhamos na sua obra. Em tempos de crise e escassez espiritual, cresce a cada dia o clamor da igreja por uma manifestação da glória de Deus e um mover poderoso, que mude a sorte do seu povo e traga um avivamento sobre a igreja ao redor da terra. Isso é verdade ou não? A igreja tem clamado por isso. Um poderoso mover de Deus acontece quando a glória de Deus se move do seu lugar de repouso. Um mover de Deus não é um fim em si mesmo. O que eu acabei de dizer? O mover de Deus não é um fim em si mesmo. Isto é, na verdade, um meio para nos levar ao nosso objetivo maior. Uma intimidade profunda com o dono da glória, Deus. É muito comum as pessoas e até mesmo líderes se distraírem com os efeitos que o movimento da glória de Deus produz e perder o foco de Deus. Então acredito que já que precisamos tanto de um mover de Deus na igreja, uma das primeiras coisas que precisamos fazer como líderes é entender como a glória de Deus opera e como devemos lidar com o dono dela. Se você fizer um resumo da história dos reavivamentos, você vai descobrir duas coisas, pelo menos generalizando, bem generalizando mesmo. Primeiro, que não existem dois avivamentos iguais. Cada avivamento ou reavivamento na história veio com uma peculiaridade. Deus se manifestou ao longo da história de formas específicas, inclusive respeitando a geração, aquela cultura, aquela realidade, e, portanto, trazendo algum tipo de peculiaridade naquele mover, naquela época, para aquela geração. Número 2, a segunda coisa que descobrimos é que todos os reavivamentos vieram e foram. Então, número 1, eles não foram iguais. Cada avivamento, ou cada mover de Deus ao longo da história tinha a sua peculiaridade. E não dá tempo de falar, pelo menos, dessas peculiaridades, citando aí grandes reavivamentos, porque eu não posso parar aqui, eu estou movendo para algum lugar. E a segunda verdade é que esses reavivamentos já não é à toa que se chama história. Quando nós falamos, por exemplo, desse extraordinário avivamento, foi o primeiro grande mover de Deus na era da igreja, em Atos capítulo 2, extraordinário, maravilha, coisa linda, bonito,
frutos tremendos, está escrito aqui na Bíblia, é verdade, mas passou. Um belo dia ele terminou. Algumas gerações depois, muito menos de 3 gerações, porque acredita-se que no final da segunda geração, cerca de 80 anos depois, já não havia mais sinais tão contundentes, tão evidentes, daquilo que havia acontecido no dia de Pentecostes. A terceira geração, que já chegava a cerca de 120 anos depois do acontecido em Pentecostes, já não tinha nem mais rastro do avivamento nascido, daquele poderoso mover de Deus, nascido ali no dia de Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2. Você pegar alguns outros, como por exemplo, um dos grandes, mais famosos avivamentos da história, pelo menos do nosso tempo, é o que aconteceu em 1906, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, na rua Azusa. Começou dentro de uma casa, dentro da casa de uma família, e depois aquilo se espalhou, alcançou a igreja, e desse avivamento surgiram as maiores igrejas pentecostais e os maiores movimentos evangelísticos da história da igreja. Desse avivamento surgiu as Assembleias de Deus, desse avivamento surgiu a Igreja de Deus da profecia, sem falar as outras igrejas neopentecostais, que acabaram sendo fruto, por tabela, desse reavivamento, porque saíram das pentecostais. Muito lindo, muito poderoso, muito glorioso, mas passou, foi embora. E agora, há pouco tempo atrás, todo mundo foi surpreendido com um tremendo avivamento que aconteceu em Pensacola. 550 mil pessoas passaram por dentro de uma igreja em 8 anos, uma igreja que cabe apenas 3.500 pessoas. E o recorde de se encher uma igreja está em Pensacola. 3.500 lugares tomados em 3 minutos e meio, porque as pessoas ficavam na fila de 7 horas da manhã até as 7:30 da noite, até as 7 da noite, quando a porta era aberta para as pessoas entrarem. E nesse dia, que está registrado como recorde de se encher uma igreja com alguns milhares de lugares, quando abriu-se a porta, a multidão correu para dentro da igreja desesperada, cada um querendo o melhor lugar. Em 3 minutos e meio, todos os assentos estavam completamente tomados pelas pessoas que participariam daquele culto. Tremendo, glorioso. Eu estive lá quando já estava um pouco menos, muito lindo, mas, digo comigo, passou. E aqui então vem algumas questões, porque nós, os obreiros, homens de Deus, e aqui, escola bíblica, eu sempre ponho na minha mente que eu estou falando para líderes de hoje ou líderes em potencial. Homens e mulheres que amanhã vão estar liderando igrejas, liderando projetos para-eclesiásticos, ministérios de missões, de evangelismos, e seja o que for, assessorando a sua liderança e etc. São líderes em potencial. E o que acontece conosco, líderes, talvez o erro mais comum de todos, dessa pesquisa, desse check-up que eu fiz, analisando esses reavivamentos, eu percebi que o erro mais comum e o mais perigoso de todos é que sutilmente, em algum momento da história desses moveres de Deus, as pessoas foram sutilmente se distraindo de Deus, porque suas atenções estavam fortemente sendo atraídas por aquilo que Deus estava fazendo. Aí você pode perguntar: pastor, não estou entendendo, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu posso ir na sua casa, pintar a sua casa. Chego lá com escada, com carro, com tudo bonitinho e tal, e maravilha. E você olha, que coisa tremenda, que pintura maravilhosa. O senhor é o melhor pintor do mundo, mas talvez não me ofereça um copo d'água, não me ofereça um copo de café, não me ofereça almoço, não me ofereça nada. No final do dia, eu saio cheio de elogios por causa do que eu fiz, mas eu mesmo não levo nada. Final do serviço, nem pagamento recebo. Porque você ficou tão embasbacado com o que eu fiz, que você esqueceu de mim. Esqueceu de prestar atenção naquele que estava fazendo. Quantos estão entendendo? E o mover de Deus, o mover da glória de Deus, é o que produz o que nós chamamos de avivamento, que eu particularmente quero denominar, nesses dias você vai entender mais à frente,
provavelmente amanhã, você vai entender por quê. Eu quero chamar de mover do Espírito. Mover do Espírito. Uma série de razões. Uma delas é porque a palavra avivamento, infelizmente, muito mal explorada, muito mal debatida, uma palavra que tem sido usada de forma exaustiva, já foi exaurida e na mente de algumas pessoas nem produz um bom efeito. Então vamos falar de mover de Deus. E o mover de Deus, nas Escrituras Sagradas, ele talvez seja tipificado da forma mais plena possível, porque um tipo nunca é pleno, mas da forma mais plena possível, pelo comportamento de Deus no Velho Testamento em torno da arca. A arca, ela simboliza, ela tipifica muito bem esta manifestação da glória de Deus entre os homens. Porque a arca da aliança era, sobre a sua tampa, o propiciatório, o único lugar da terra onde era visto de forma clara por todos a manifestação da glória e da presença de Deus. Agora preste atenção no que eu acabei de dizer. Preste atenção, dá uma olhada no tamanho do planeta Terra, tamanho do globo terrestre. Agora dá uma olhada no tamanho da arca. A arca era pequena, cerca de 2 metros por 1. Pequena, nada mais do que isso, um pouco maior do que esse púlpito, embora bem mais baixa. Escuta isto, num planeta do tamanho da Terra, o único lugar no planeta onde a glória de Deus, a presença de Deus manifestada, não estou falando da onipresença, isso é uma outra história. Estou falando da presença manifesta de Deus, aquela presença que se destaca, aquela presença que aparece, aquela presença que é muitas vezes vista e na maioria das vezes sentida, e que muitas vezes produz efeitos extraordinários, alguns deles até naturais. Porque todas as vezes que a glória de Deus se manifestou no Velho Testamento, ela produziu alguns distúrbios na atmosfera, no ambiente natural da terra. E isso não é difícil de entender. Quando você analisa, por exemplo, como que funciona a estrutura do globo terrestre, com as suas divisões nas suas camadas, e como funciona a atmosfera da terra. E todo o princípio que hoje para nós já é comum, por causa do conhecimento atômico, como que os átomos se movem, como que eles reagem a determinados acontecimentos. Então o que acontece? Determinados fenômenos naturais causam distúrbios na atmosfera da Terra. Alguns deles, por exemplo, naturais. Um espasmo solar. Se tem uma coisa que os cientistas hoje mais pesquisam, porque eles descobriram há pouco tempo atrás o perigo que é uma tempestade solar, um espasmo solar. Quando o Sol solta aquelas erupções, aquelas rajadas de fogo, que quando a gente vê pela televisão, foto da NASA, aquela coisa, parece uma coisinha toda, parece um braço à toa. Só que na medida cósmica, aquilo ali representa alguns milhões de milhas de comprimento, aquelas rajadas de fogo do Sol. E acompanhado por aquilo que é visível, existe também aquilo que é invisível, que é a radiação. E parte dela consegue penetrar na atmosfera da Terra, que retém uma grande parte, mas alguma coisa consegue penetrar. O que acontece quando há um espasmo solar muito violento? O sistema de comunicação da Terra pode ser profundamente prejudicado. Torres de televisão são nocauteadas, satélites são desligados. Isso acontece sempre, nós não sabemos, porque isso não é notícia do dia a dia. Agora, os cientistas estão esperando, por isso eles estão trabalhando de toda forma possível para prevenir os efeitos. Estão esperando um mega espasmo solar, que pode acontecer a qualquer momento. E eles estão se prevenindo para isto, porque um mega espasmo solar desativaria talvez 70%, 80% desses quase 15 mil satélites que estão orbitando o planeta Terra hoje. Eles desligariam antenas de televisão, eles nocauteariam rádio amador de polícia e estações de rádio AM e FM,
causaria um pânico na terra. Outras coisas seriam tempestades. Determinadas tempestades também podem causar efeitos desta natureza. Por que eu estou te dando essas informações? Porque é curioso que toda vez que a glória de Deus se manifestou no Velho Testamento, ela veio acompanhada de fenômenos semelhantes. Todas as vezes que a glória de Deus se manifestou, vou dar um exemplo para você pelo menos, a experiência do Monte Sinai, talvez uma das mais contundentes, quando Moisés subiu o monte e lá esteve na presença de Deus, e Deus veio, a presença de Deus veio, a glória de Deus veio, tão forte que Moisés foi engolido pela nuvem, que era uma espécie de efeito da manifestação dessa glória. Moisés foi engolido por ela e ficou lá dentro por 40 dias e 40 noites, não sentiu sede e nem fome, sobrenaturalmente alimentado pela glória de Deus. Agora escuta isto, para Moisés que estava dentro, era glória, era fogo de Deus, era dedo de Deus escrevendo, era pedra sendo entalhada. Mas para o povo que estava do lado de fora, eram trovões, relâmpagos, ventania e terremoto. Então o que eu percebo é que a visão da glória de Deus, a visão da manifestação da presença de Deus, ela é diferente quando se está dentro e quando se está fora. Para quem está dentro são as delícias da manifestação de Deus. E guarda isso no seu coração, porque você não tem a menor ideia para onde eu estou indo. Guarda isso. Para quem está dentro são as maravilhas do mover de Deus. Tudo aquilo que você já sabe ou imagina que a presença de Deus, que o mover de Deus pode produzir num determinado lugar. O prazer, o gozo, a alegria, a satisfação, as línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, esses fenômenos pentecostais, sobrenaturais, os quais amamos e desejamos no meio do povo de Deus. Mas quando se está de fora, a visão é outra, completamente diferente. E eu vou dar o segundo exemplo para poder mover daqui, porque eu preciso ter certeza que você vai entender esse entroncamento que eu estou explicando. Dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, foi o dia em que a glória de Deus, a presença de Deus, na manifestação do seu Espírito, aconteceu o que eu creio, as pessoas podem discordar, no que eu creio, talvez tenha sido a maior manifestação de Deus na terra até hoje. Eu acredito que o avivamento final, o mover final de Deus para a grande colheita, preparando a igreja para o arrebatamento, pode ser maior, mas até o dado momento foi o maior mover de Deus que a humanidade já viu. Está lá no livro de Atos capítulo 2. Agora, tem duas versões do mesmo acontecimento. A versão de quem estava dentro do cenáculo. Qual é a versão? Não, veio o Espírito como vento impetuoso, era o Espírito, e apareceram línguas repartidas como que de fogo, e elas repousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em línguas, como o Espírito lhes concedia que falassem, e de repente, um falou aqui, outro falou ali, alguém relatando a história de dentro. Mas aí veio alguém e falou, não é bem isso não, eu vi o negócio, eu estava do lado de fora e eu vi a cena, não era nada disso. Foi uma bagunça, estava todo mundo bêbado, todo mundo embriagado, realmente soprou lá uma ventania, mas foi um vento sul que passou lá, entrou pela janela, esse povo está ficando é doido. Então a visão, diga comigo, a visão de quem está de fora é completamente distorcida daquilo que Deus está fazendo. Então chegamos num ponto agora muito importante. Chegamos num ponto onde podemos concluir o seguinte: toda vez que Deus começa a fazer algo no meio do seu povo, no meio da sua igreja, e já que a escola bíblica é aqui em Walpole, da igreja Palavra de Vida, sempre quando Deus começar a fazer algo, além do que já está fazendo, algo extra, algo a mais, nesta igreja, as pessoas que murmuram, as pessoas que criticam, as pessoas que rejeitam, são exatamente as pessoas que estão olhando de fora para dentro, porque elas não conseguem entender o que Deus está fazendo, se elas olharem de fora para dentro.
elas vão ter uma visão distorcida da manifestação do braço de Deus. Mas em compensação, por isso que você vê dentro de uma mesma igreja, você vê alguém todo animado. Nossa, que maravilha, vou para o culto hoje, que bênção. Pastor Hélio, que glória, que tremendo. Pastor, que culto, meu Deus, eu achei que eu ia ser arrebatado hoje. E o outro lá assim, não sei, não estou nem entendendo que exagero desse irmão. Coisa estranha, não estou sentindo nada. Eu em coisa exagerada, para que isso? Ficar chorando, falando em línguas aí metade do culto, e sacudindo essa perna, e que não sei o que, blá, 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 blá. Estou entendendo, para que esse exagero? Duas versões completamente diferentes de um mesmo acontecimento. Porque alguém está vendo de dentro, e alguém está assistindo de fora. Pergunta para o seu vizinho aí, qual deles é você? Se alguém tiver aquele lenço abençoado aí, novo, para me emprestar, será bem-vindo. Um papel, qualquer coisa. Muito bem. Então deixa eu tentar te dar aqui agora. Obrigado, maravilha. Jesus é bom. Deixa eu te dar dois conceitos da manifestação da glória de Deus para lançar esse fundamento que vamos trabalhar amanhã. As duas definições da glória de Deus. Parte dela está aí na sua apostila. E hoje provavelmente eu vou ter que contrariar um tremendo servo de Deus, que inclusive respeito muito, um americano, não vou citar nome por ética, que ensina que a glória de Deus é apenas a presença de Deus. E tem um fundamento de verdade, mas não é toda a verdade. Então vamos lá. Primeira definição da glória de Deus é que a glória de Deus é a influência da grandeza e das obras de Deus. Não é tão grande, Deus é tão grande, que sua grandeza faz brilhar a sua glória por todo o universo. Neste caso, ele não precisa se manifestar num lugar determinado para que a sua glória seja sentida ou vista. Podemos exemplificar isto com a ação de um perfume, por exemplo. Mesmo depois de uma pessoa ter saído de onde estava, seu cheiro ainda poderá ser sentido lá. Quando entramos num determinado lugar, sentimos que alguém esteve ali por causa do cheiro que sua presença deixou, mas o dono do cheiro já não se encontra mais lá. Outro bom exemplo desse tipo de glória são as honras que as pessoas recebem por aquilo que fazem, tais como grandes conquistadores, pessoas que executaram atos de heroísmo, grandes estrelas de cinema, televisão, esporte, música e etc. Deixa eu te dar um exemplo mais prático aqui. Amanhã ou depois de amanhã tem jogo do Brasil e Argentina. A maioria de nós aqui vai estar acho que não vai ser televisionado, me parece, mas vamos supor que eu e você vamos estar sentados em frente à televisão, assistindo o jogo do Brasil e da Argentina. Aí chega num determinado momento, o Kaká vai lá e faz um gol de letra, 1-0 na Argentina. Eu não, porque eu sou crente, né? Mas você vai entrar em desespero. Você vai entrar em desespero. Brasil, Kaká, aquela coisa toda e tal. Naquele momento, o Kaká está usufruindo de uma glória, que é uma glória resultado da grandeza daquilo que ele faz. Ele não precisa estar na sua sala, ele pode estar longe, em algum lugar. As pessoas estão por aí abrindo ONGs, usando a figura dele como garoto propaganda disso e daquilo, porque aquilo que ele faz, que mexe com as pessoas, gera uma certa glória. Então, não é uma glória inerente do ser. Kaká não nasceu com essa glória. Ele adquiriu esta glória quando o mundo descobriu que ele jogava futebol da forma que joga. Vou te dar um outro exemplo.
O Michael Jackson morreu agora há pouco tempo atrás, mas os discos dele estão vendendo mais do que qualquer outro disco da história. Os discos dele estão vendendo mais do que o do Elvis Presley, do que dos Beatles e etc. E mais do que quando ele estava vivo. Ele já foi, a presença dele não está aí mais, mas ele construiu uma glória humana, uma glória do mundo, mas que foi construída e que hoje é refletida pela grandeza daquilo que ele fez no passado. Quantos estão entendendo? Quantos ficou claro para você? Diga amém. Então veja bem, o hebraico apresenta algumas palavras para a glória. Aí, não sei se está na sua apostila, para ser bem honesto, porque nós fomos trabalhando essa apostila e aumentando ela depois. Ok. Então, algumas dessas palavras são essas. A palavra tifará, 1 Crônicas, esses textos são só exemplos, né? Elas se repetem. A palavra tifará, por exemplo, aparece 51 vezes no Velho Testamento. E um exemplo é 1 Crônicas 29:11. E ela aparece muito no livro de Provérbios. E esta palavra, tifará, ela fala de uma glória conquistada, de uma glória resultado de algum feito. Então teve um indivíduo há pouco tempo atrás que viu um homem passando mal no metrô de Nova York. Ele era um camarada comum, um morador do Bronx, do Queens, na verdade. E aquele cara deu uma seizure, passou mal, deu convulsão e caiu no trilho do trem. O cara viu, o trem estava vindo lá e ele não pensou duas vezes. Ele se jogou por cima do cara, achatou o cara no trilho e o trem passou por cima dos dois. Quando o trem passou, os dois estavam vivos. Porque quando ele se jogou por cima do outro, ele conseguiu fazer com que o rapaz não fosse atingido pelas ferragens do trem. 2 meses depois, aquele homem estava na Casa Branca. Estava no Capitólio, na verdade, numa reunião com o presidente da República, representantes da Câmara, do Senado, recebendo uma medalha, e o presidente falando, que coisa tremenda, que todos os americanos sejam assim, etc, etc. Aquele homem estava usufruindo de uma glória, que não é uma glória inerente, é uma glória que chegou a ele por causa de algum feito extraordinário. E como o português, comparado com determinadas línguas híbridas, como o hebraico, o aramaico e o grego, é um pouco pobre comparada com essas línguas, então nós não temos palavras diversificadas. Quando eu falo de glória, só tem uma palavra para glória, mas o hebraico tem várias, e cada palavra tem um sentido, um significado diferente. Então esta é uma. A segunda seria tsebe, segundo Samuel 1:19, a outra querem, Jó 16:15, a outra rod, Salmo 8:1 e 111:3, a outra seria gaon, Amós 8:7, e em aramaico a palavra adar, que aparece em Salmo 111:3, e a palavra iacar, muito comum no livro de Daniel. Agora, escuta bem o que eu vou te explicar. A segunda definição da glória de Deus é exatamente a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, da própria presença de Deus. Esta glória, ela não foi conquistada, esta glória é inerente a Deus. A primeira glória que eu descrevi é uma glória conquistada. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus. Se Deus nunca tivesse criado os céus, esta glória nunca voltaria para ele, porque não haveria os céus para proclamar a glória de Deus. Quem está entendendo? Então esta glória é a tifará, é a glória tsebe, querem, essas glórias que são glórias de conquistas. É o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, expressões bíblicas que dão glória a Deus por aquilo que Ele fez. Quantos aqui dão glória a Deus por Ele ter te criado, por Ele ter te salvado, realizado uma obra tremenda na sua vida? Esta glória que nós damos para Deus agora, esta glória é o que nós também aplicamos como louvor, porque nós estamos louvando a Deus por aquilo que Ele fez, por um ato poderoso, algo glorioso e etc. E esta é a diferença, inclusive, de louvor e adoração. Você louva por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou e aquilo que Ele está fazendo e fará, mas você o adora por aquilo que Ele é. Digam graças a Deus. Então a segunda é a própria presença de Deus. Esta é a glória inerente a um ser.
Quando Deus está presente, tem uma parte até em inglês aí, vocês me desculpem, porque esse esboço foi feito em inglês primeiro, depois foi traduzido para português. Quando Deus está presente, sua glória será sentida, sua manifestação em algum lugar sempre moverá o ambiente e produzirá dois tipos de efeitos: bênção e julgamento, e eu já acabei de explicar. Bênção para quem está dentro e julgamento ou até confusão para quem está do lado de fora. É bênção para aqueles que o amam e vivem de acordo com seus princípios, julgamento para aqueles que o desprezam ou provocam. E aí então vem a palavra mais usada no Velho Testamento 200 vezes, que é a palavra cabode. Diga comigo, cabode. Mais forte, cabode. Então você viu todas as outras palavras que estão aqui atrás, e aqui vem a palavra cabode. A diferença da palavra cabode, embora essas palavras muitas vezes se intercambiem, mas a diferença da palavra cabode é que cabode é uma glória que é inerente do ser. Deixa eu te dar um exemplo. A rainha da Inglaterra, ela não precisa plantar bananeira, ela não precisa correr numa Olimpíada para ter a glória que ela tem de rainha da Inglaterra. Ela sempre terá aquela glória, ela é a rainha da Inglaterra. Onde quer que ela vá, ela não faz absolutamente nada. Quem faz é o primeiro-ministro e o Congresso, o parlamento inglês. Mas ela nasceu princesa e se tornou rainha. Então onde quer que ela vá, é a rainha da Inglaterra. O príncipe Charles, quando a mãe morrer, ele se tornará rei. Ele já tem uma glória que é inerente. Há um ano atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, nasceu o herdeiro do trono do Japão. Não sei quem viu isso na televisão. Um menininho desse tamanhozinho, que parecia que não tinha nem olho, de tão pequenininho e fechado. Desse tamanhozinho assim, um japonesinho. Olha, tinha mais ou menos uns 300 repórteres. Televisão do mundo inteiro. No lugar onde o menino seria apresentado, e flash, foto para todo lado, o herdeiro do trono, aquele monte de foto. O menino não fez nada, o menino não ganhou nada, o menino não governou, não lançou nenhuma lei, ele não combateu a inflação, não fez nada, ele só nasceu, mas ele nasceu com cabode, ele nasceu com uma glória que é inerente à condição dele. Quantos estão entendendo? Então nós vamos trabalhar daqui para frente com cabode. Aí na sua mente talvez pode estar a pergunta: pastor, e Shekinah? Você esqueceu da palavra Shekinah? Não, não esqueci, porque Shekinah não é uma palavra bíblica. Você não encontra a palavra Shekinah no Velho Testamento em lugar nenhum. Shekinah, na verdade, que também representa a glória, a palavra não quer dizer glória. Ela representa, é um termo que significa uma série de coisas. E esse é um termo judaico, da tradição judaica. Porque o judeu tem problema em falar a palavra Deus e Yahvé, e ele tem problemas de falar a palavra cabode, porque ele entende que falar o nome de Deus, ou falar da glória de Deus, dá problema. Isso ao longo da história. Então eles surgiram com o termo Shekinah para descrever toda esta manifestação de Deus, sem ter que falar a palavra glória, cabode, a palavra legítima que expressa a manifestação da glória de Deus. Dá um glória a Deus aí. Muito bem, então preste atenção nisso. Quando eu lido com a glória de Deus, a partir do texto que nós lemos, dos dois textos que nós lemos, eu identifiquei dois padrões de comportamento da glória de Deus. Dois padrões de comportamento. Quando eu tipifico a glória de Deus no comportamento da arca, que era o lugar onde Deus se manifestava com frequência. O primeiro padrão de comportamento é quando a glória de Deus está em repouso. Então, olha que coisa interessante. Esse estágio é tipificado quando a arca da aliança estava repousando dentro do Santo dos Santos, na casa de alguém ou na tenda de Davi. A glória em repouso é a glória escondida por detrás de um sistema. Para se chegar à arca da aliança, quando esta estava em repouso, a pessoa precisava passar por um processo criado para proteger a glória e o povo. Diga comigo, sistema. Portanto, a única forma de se relacionar com a glória de Deus era através do sistema. Então tinha lá um tabernáculo, tinha todo um processo, um ritual para lidar com aquilo ali.
Só através daquele sistema que era possível. As pessoas nunca se aproximavam de Deus, porque entre eles e Deus havia um ritual que os separava e os protegia. Esse ritual era o processo que Moisés criou para se chegar à presença de Deus à distância. Agora, isso é muito interessante. O interessante é que não há registro de pessoas morrendo com a arca em repouso. Agora preste atenção no que eu disse. Toda vez que a arca estava em repouso, dentro do Santíssimo Lugar, dentro das casas, como no caso da casa de Abinadab, na casa de Obed-Edom, ou na tenda de Davi, não há um só registro bíblico de que alguém tenha morrido. Ah, pastor, mas tem uma história que o sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura e tal. É verdade, essa história está na tradição judaica. Ela está inclusive no segundo livro sagrado dos judeus, me fugiu o nome aqui agora. Está no Talmud, está registrado no Talmud isso, mas não está na Bíblia. Porém, não há nenhum registro, nem histórico, de que alguém tenha de fato morrido entrando no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício do Yom Kippur, que acontecia uma vez por ano, oferecido pelo sumo sacerdote. Quantos vocês estão entendendo? Estou te dizendo com muita certeza, depois de muita pesquisa. A igreja é um corpo vivo, o qual se expressa através de um sistema. A igreja tem princípios a seguir, rituais a realizar, tais como batismo, ceia, membresia, níveis de liderança, estrutura administrativa. Tudo isso revela a glória de Deus em repouso, escondida por detrás de um sistema. Pode ser glória divina, genuína, porém está em repouso. Então preste atenção nisso aqui. Normalmente a gente analisa a questão do sistema em operação como algo maléfico, algo ruim ou destrutivo. E na verdade não é. Sistema ele não é nem bom e nem ruim. Sistema é um sistema. Agora, eu posso tornar um sistema bom ou eu posso tornar um sistema ruim. Uma coisa é certa: não tem jeito de um corpo vivo funcionar sem a cobertura de uma estrutura, de um sistema. Aqui está o meu corpo vivo, Jefferson Neto, você está vendo a ponta das minhas mãos, você está vendo o meu rosto e mais nada. Por quê? Porque eu preciso de um sistema, eu preciso de roupa, preciso de uma estrutura, sapato, para poder me apresentar e para este corpo vivo se expressar. Quem está entendendo, irmãos? Só que nós não sabemos como, em primeiro lugar, lidar com esta glória que repousa por detrás do sistema, e também não sabemos que ela tem um segundo estágio de manifestação. Então deixa eu trocar esse miúdo para você. Quando você se converte, você vem do mundo, você está arrebentado. Ontem nós tivemos uma experiência na igreja tão linda. Um rapaz que veio do mundo, de família espírita, e ligou no rádio chorando, apavorado, uns dias atrás. Eu fiz um desafio para ele na igreja, foi na igreja ontem, e lá aceitou Jesus, foi liberto, expulsamos os demônios dele, foi uma coisa linda. Maravilha, glória a Deus. Esse rapaz vem para dentro da igreja, ele não conhece a Deus ainda. Ele ainda não sabe se relacionar com Deus diretamente. Ele vai passar por um processo de ensino. Tem a história da classe de catecúmenos, classe de novos, ou chame lá do jeito que você quiser. Enquanto ele não sabe lidar com Deus no tete a tete, o que é que vai protegê-lo? O que é que vai mantê-lo caminhando? É o que ele vai encontrar no sistema que está estabelecido. Então ele chega, encontra um prédio no lugar, encontra um pastor pregando no púlpito, encontra um grupo de coral cantando, encontra um ministério de louvor tocando, encontra um grupo de jovens, de mulheres e etc. Toda essa estrutura serve para aquele novo convertido como uma proteção, como um amparo, até que ele amadureça e então aprenda a se relacionar com Deus de forma mais profunda, de forma mais íntima, de forma mais aberta, que é o objetivo, na verdade, da palavra de Deus. E nos transformando de glória em glória, até ser dia perfeito, ou nos transformar à imagem do varão pleno, do varão perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Digam graças a Deus. Esta glória e repouso, ela não mata.
porque ela é vista muito à distância. Há camadas e camadas de coisas da estrutura que filtra esta glória, da estrutura da igreja. Esta glória não mata, você pode ficar despreocupado, esta glória não mata. Você chega na igreja, pessoas às vezes entram na igreja, não sabe nem o que está acontecendo, está aérea, está em outro mundo, está pensando no serviço que tem que fazer no final do culto ou no outro dia, completamente aéreo. Mas ela entra viva e sai viva, está tudo bem. Ela vai embora, porque ela está protegida, porque entre ela e a glória que também mata, há todo um sistema e uma estrutura filtrando aquilo. Existe uma palavra em inglês que, para ser bem honesto, eu não achei um correlato em português, que é dimming. Já viu aquela pecinha que você coloca no lugar do interruptor e você vai girando, e a luz vai diminuindo a claridade, diminuindo, ela não apaga toda, mas ela fica bem fraquinha ainda, clareando, mas bem fraquinha. Lembra, conhece essa pecinha? Então, esse ato dela ir diminuindo, em inglês é dim. Então ela vai dimming, e o aparelho é dimmer. Em português não sei como é que seria isso, desvanecendo, ou não sei como é que se chamaria isso em português. Mas é mais ou menos isto. Você chega na igreja, o culto começou. Então, se não tiver um grupo de louvor aqui na frente, se não tiver algo acontecendo para te ajudar, te dar um empurrãozinho, para poder levar você à presença de Deus, a maioria absoluta entra e sai do mesmo jeito, sem nenhum tipo de influência. Mas porque você chega aqui e encontra um trabalho de adoração, alguém ministrando, alguém cantando, alguém orando por você, alguém ministrando sobre a sua vida, pastor pregando uma revelação sobre a sua vida e etc. O que acontece? Aquilo começa a abrir um pouco, porque toda essa estrutura está te permitindo se relacionar com Deus sem ser imediatamente impactado ou atacado pela glória de Deus nua e crua, quando ela, por muitas vezes no Velho Testamento e até no Novo Testamento, se manifestou de uma forma forte e contundente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, é a glória de Deus em repouso. Ela está por detrás do sistema. A pessoa chegava, estava lá o tabernáculo. O camarada via a nuvem lá de cima, descendo na tenda da congregação, descendo no Santíssimo Lugar. Mas era tudo o que ele via. A relação dele com tudo aquilo era chegar na porta do tabernáculo, com um cordeiro nos braços, entregar nas mãos do sacerdote, que pegava aquele cordeiro, sacrificava sobre o altar de bronze, tocava fogo na carne e oferecia para Deus em favor do pecado daquele irmão. E no final do ano toda a nação vinha e tinha um ritual enorme, e então todos ficavam de lá olhando, e a presença de Deus, aquela nuvem espessa entrando dentro do tabernáculo, ali estava a glória de Deus em repouso. Agora, o segundo estágio é o que nós vamos trabalhar daqui para frente. Eu estou indo por eliminação, eu não tinha outra opção a não fazer isto nesta introdução de hoje. Nós vamos trabalhar com essa segunda noção da glória de Deus, porque qual é o tema do que eu estou falando? Quando a glória de Deus se move. Então, letra B, do primeiro ponto. A glória em movimento. Isto está tipificado sempre que a arca da aliança era movida para fora do seu lugar de repouso e se movia entre o povo. Isto aconteceu por várias vezes. A arca era exposta ao deixar o seu repouso e transitar entre o povo para propósito diverso. Toda vez que a arca deixava seu lugar de repouso, ela saía, escute isto, ela saía da jurisdição do sistema e passava a operar sob novas regras. Pausa, diga comigo assim: a arca em repouso tinha regras, a arca em movimento eram outras regras. E agora você vai ver daqui para frente que a maioria das vezes em que pessoas morreram, elas morreram exatamente por não saber diferenciar quando a arca estava estagnada, parada,
quando a glória estava em repouso e quando a arca começava a se mover, alguns não conseguiam entender que as regras eram outras, que havia um novo conceito, porque agora aquela arca não estava mais em repouso, agora ela entrou em movimento, ela saiu de dentro da tenda, ela saiu de dentro do cercado, e agora ela estava no meio do arraial. Era o símbolo da presença de Deus no meio do arraial, sem filtro. Diga comigo, sem filtro. E todas as mortes do Velho Testamento relacionadas à arca aconteceram quando a arca estava em movimento, quando a arca estava fora do seu lugar de repouso. Foi aí que aconteceram as mortes envolvendo a arca. Meu Deus do céu. A grande preocupação dos sacerdotes e governantes era que ninguém podia controlar a glória contida na arca quando esta estava em movimento. Quando a glória de Deus se move na igreja, ela sai da jurisdição do sistema. O estranho é que todas as vezes que a arca matou alguém, ela estava em movimento. Mas também todas as vezes que a arca estava fora do seu lugar de repouso, o povo de Israel experimentou as suas maiores vitórias. Então coloque-se de pé agora. Tenho 2 minutos do meu tempo. E eu vou terminar por aqui, porque tem coisa boa vindo por aí e eu quero me alimentar também. Então escute isso. Porque amanhã nós vamos trabalhar o seguinte: o mover da glória revela as profundas intenções do coração. Então nós vamos trabalhar a partir desta noção da presença de Deus, da glória de Deus se movendo no nível de intimidade. Quantos aqui desejam ter uma intimidade, uma relação íntima e pessoal com Deus? Levante a mão. Isso é lindo, isso é bonito, a Bíblia estimula, mas você precisa entender biblicamente as implicações. Porque, como eu falei na abertura da minha prédica, uma das razões do porquê avivamentos vieram e foram, é porque em algum momento daquela relação, a igreja com a glória de Deus transitando fora daquela jurisdição, daquele sistema, muitas pessoas não estavam prontas, preparadas para lidar com aquilo. Alguns sabem muito bem lidar com Deus no sistema, mas não sabem lidar com Deus no tete a tete, cara a cara, na relação interpessoal. E eu vou mais longe. Algumas igrejas, depois de um rápido ou longo avivamento, passaram pela pior apostasia de suas histórias. Você sabia que a igreja da Rua Azusa faz casamento gay? Há pouco tempo atrás, uma comissão de apóstolos americanos foram lá conversar com o reverendo, porque ele está negando o inferno. Agora, como que isso é possível? Como que uma igreja pode ser um referencial de um grande mover de Deus e acabar se tornando um referencial de um desastre, de uma apostasia, de uma heresia? Você vai entender isso amanhã, porque nós vamos falar disto quando a glória de Deus se move. Dê um aplauso ao Senhor.